Estamos aqui nessa noite festejando alegremente a ressurreição de Jesus. Que coisa maravilhosa, né, queridos? Nós podermos festejar aquele que ressuscitou para nos garantir a vida eterna, para nos dar a certeza da vida eterna. Eu acho que, de um modo geral, o mundo cristão todo, nessa data, está comemorando a Páscoa. Hoje é o domingo de Páscoa. Apesar de que não é exatamente a data, não dá para a gente ter uma certeza da data em que aconteceu a morte e ressurreição de Jesus, mas essa data foi escolhida, assim como o Natal também, independente de ser a data muito precisa mesmo ou não, mas nós estamos aqui nessa noite e nos alegramos de poder comemorar a vitória de Jesus na cruz. O Senhor Jesus, nós estávamos hoje lendo no nosso devocional sobre esse tema, e aí o texto mostra que o Senhor Jesus não foi morto pelos judeus, nem pelas autoridades romanas, não foi morto porque foi traído pelos seus amigos, foi traído por Judas. Ele não foi morto porque houve um complô contra a sua vida para que ele fosse morto, mas ele entregou a sua vida por nós. Essa, de fato, é a grande diferença de um mártir, qualquer que seja ele, para Jesus. Jesus não é um mártir, Jesus é um cordeiro que se entregou ao sacrifício para substituir a mim e a você ali naquela cruz do Calvário. Amém? Amém. Todos os evangelistas, quando falam sobre a morte de Jesus, eles falam que Jesus entregou o Espírito. Esse é o termo usado. Não diz que Jesus morreu. Não usam essa palavra. Todos os evangelistas, quando falam da morte de Jesus, eles evitam usar a palavra morte. O termo usado por eles é: Jesus entregou o Espírito. Todos os evangelistas usam essa expressão. Lucas, na verdade, usa a própria fala de Jesus, e ele cita textualmente a fala de Jesus, quando Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então veja que Jesus ali não está simplesmente se rendendo à morte, mas ele está entregando o seu Espírito. O agente da ação é ele. Ele é que é o agente, ele é que está tomando a iniciativa. Ele é que está decidindo o que acontece. É ele que escreve a história da sua própria morte. Aliás, uma história cujo roteiro foi escrito desde a eternidade, porque desde a eternidade o Pai nos amou. Então eu queria ler com você, não exatamente sobre a morte e ressurreição de Jesus, mas eu queria ler quando Jesus ressuscita Lázaro, e está registrado no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 20. João 11, a partir do verso 20, nós vamos ler até o 35. Já está ali na tela, eu vou ler na tela mesmo, porque vai ser mais fácil para mim, que a letra aqui é pequena. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não havia chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela, com Maria,
em casa e que a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra e seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde estava Jesus, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Até aqui esse versículo, nós sabemos que Jesus em seguida chama Lázaro da sepultura e o traz à vida. Mas até aqui esse texto é sobre esse evento em que Jesus se declara como a ressurreição e a vida. Elas compreendem que Jesus é poderoso, que Jesus era poderoso para fazer o milagre. Mas não somente isso. Às vezes, queridos, nós pensamos que ela não estava compreendendo, não tinha estudado, não tinha entendido o suficiente, mas quando nós vemos o verso 27, dá para exibir o verso 27 aí? Veja o que ela fala. É o 27? Isso. Vamos exibir o verso 27, que ela diz, tu és o Cristo que havia de vir. Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Às vezes a gente ouve e vê essa expressão e não entende o tamanho desse significado, o tamanho da compreensão de Marta ao afirmar isso. Quando Jesus questiona os seus discípulos e pergunta, o que dizem por aí que eu sou? Um diz, dizem que tu és um profeta, alguém diz que foi Elias que ressuscitou e tal. E aí Jesus diz assim, e vocês, o que dizem? E parece que eles não tinham assim um conceito acerca de Jesus. Mas Pedro vai e diz assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus diz assim, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Era uma revelação de Deus para o coração de Pedro. E nós vemos agora aqui Marta, aquela que a gente acha que não aprendeu, aquela que a gente acha que não estudou, aos pés de Jesus, como Maria, ela fazendo a mesma revelação. E ela diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja, queridos, as pessoas quando viam Jesus, mesmo aqueles que tinham o entendimento de que ele era o Messias, dizia, tu és o Cristo, o Filho de Davi. Porque eles esperavam que o Cristo fosse o descendente de Davi que vinha para assumir o trono de Davi novamente. Mas a compreensão de Pedro, e aqui novamente a compreensão de Marta, é muito mais além. É que ele é o Cristo, não somente o filho de Davi, mas o Filho de Deus. Hoje, para mim e para você, é fácil entender isso. Mas não para eles naquela época. Não para Marta, que era mulher. Porque as mulheres, elas não tinham a facilidade de acesso à informação e à instrução que nós temos hoje. Aliás, no Oriente Médio até hoje, as mulheres, de modo geral, têm dificuldade para estudar. Algumas são proibidas pela própria lei do país de estudar, de ir para uma faculdade. E as mulheres do tempo de Jesus, elas não frequentavam a parte do estudo das sinagogas, elas tinham que aprender com seus maridos, com seus pais, já de segunda mão, digamos assim. Mas Marta entendeu isso. Que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E ela afirma isso, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ela ainda diz assim, e eu sei que mesmo agora, tudo o que tu quiseres pedir ao Pai, Ele fará. Ela creu, inclusive, que Jesus podia ressuscitar Lázaro. Ela não só sabia que Lázaro ia ressuscitar no último dia, quando Jesus diz assim, Lázaro vai ressuscitar. Ela diz, eu sei, Senhor, no último dia ele vai ressuscitar. Mas ela não só sabia isso, ela não só conhecia isso teologicamente, mas ela diz, mas eu sei que qualquer coisa que tu pedires ao Pai agora, Ele fará. Então ela compreendia que Jesus podia fazer o milagre. Teologicamente, a atitude de Marta estava, clara, estava cristalina. Ela sabia quem era Jesus e sabia o que ele podia fazer. E às vezes, querido, assim como aquelas duas irmãs, o que nos falta é a consciência de que Jesus está conosco. Porque tanto uma como a outra
disseram: Senhor, se tu estivesse aqui, tinha sido diferente a história. E talvez eu, olhando para a minha vida, para as minhas lutas, minhas dificuldades, você, olhando para as suas lutas, para os seus problemas, o seu problema de saúde, o seu problema psicológico, o seu problema de família, aí você pensa assim: poxa, se Jesus estivesse aqui na terra, Jesus estivesse palmilhando essa terra, como naquela época em que ele esteve aqui, como homem, a história seria diferente. Mas a questão, queridos, é que Jesus ressuscitou e ele está aqui. Ele está conosco. Ou você acha que Jesus é mentiroso? Quem aqui acha que Jesus é mentiroso? Porque ele disse assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O problema é que nós não cremos. Nós não exercitamos a nossa fé. E assim como as duas, nós estamos muitas vezes dizendo: Senhor, o meu problema é grande. É um problema que é grande para mim, não seria nem grande para ti, mas, se tu estivesses aqui, Senhor. Esse talvez tenha sido o meu e o seu lamento muitas vezes. Senhor, se tu estivesses aqui, talvez o meu problema seria resolvido, mas ele está aqui. Ele está vivo para sempre. Ele ressuscitou. E está conosco todos os dias. Então que nós possamos levar até ele o nosso problema. Nós temos estudado esses dias sobre esse relacionamento que podemos ter com Deus, aquele relacionamento idólatra de querer que Deus faça a nossa vontade, ou aquele relacionamento apenas teológico de conhecer aquilo que é importante, que eu devo aprender para fazer, para me dar bem e tal. Mas também nós temos estudado sobre um relacionamento com Deus em que nós podemos de fato conhecer a Deus, nos aproximar de Deus, sentir o coração de Deus e permitir que Deus sinta e conheça o nosso coração. Nós podemos ter esse relacionamento com Deus porque Ele, Jesus, ressuscitou e está conosco. Nós podemos sim. E não é proibido pedir, queridos. Não é proibido tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Não. Se nós vivemos apenas para buscar isso, nosso relacionamento está equivocado. Mas se nós temos um relacionamento com Deus, certamente Ele fará aquilo que lhe agrada e aquilo que nós precisamos que Ele faça em nosso favor. Aliás, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero, aquilo que eu penso, aquilo que eu preciso, o Senhor tem interesse de realizar. Agora, meu relacionamento com Ele não pode ser baseado apenas no que Ele pode fazer por mim. Talvez essa seja a grande diferença entre Marta e Maria. Nós vamos continuar falando sobre isso. E aí às vezes, querido, quando nós vemos Marta fazer uma revelação como essa: tu és o Cristo, a gente esquece do que é o Cristo. E nós acostumamos aqui na nossa cultura chamar Jesus Cristo como se Cristo fosse sobrenome de Jesus. Não, Cristo não é o sobrenome de Jesus. O sobrenome de Jesus é Nazareno. Os sobrenomes naquela época ou estavam associados ao pai da pessoa, à família da pessoa, ou estava associado ao seu gentílico, ou seja, à sua região de origem ou de residência. Então nós temos, por exemplo, José de Arimateia, Simão Cirineu, que era de Cirene. Nós temos Maria Madalena, que era de Magdala, e Jesus Nazareno, que era conhecido como Jesus de Nazaré. Esse era o seu sobrenome, não o Cristo. O Cristo é um título. Várias outras pessoas nós vemos, talvez se o pai de Jesus, José, fosse vivo e fosse uma pessoa importante, ou até se já tivesse morrido, mas fosse uma pessoa importante, talvez Jesus se chamasse Jesus / José. Porque esse bar significa filho. Barrabás, nós não sabemos o nome de Barrabás, nós sabemos o sobrenome dele. Barnabé, José da Consolação, o nome dele era José, filho de Barnabé, filho de Nabé, sei lá. Simão Bar Jonas, né? Simão, filho de Jonas, né? Bartimeu, o cego Bartimeu, a gente não sabe o nome dele, era o filho de Timeu. Então Jesus, o sobrenome dele não era o Cristo. Ele não era o Bar José, ele era o Nazareno, porque era de Nazaré. Mas quem é o Cristo? O Cristo era o esperado. O Cristo era o Messias prometido. O Cristo era aquele filho de Davi que eles esperavam para assumir o trono de Davi. O Cristo era o Messias, né? O Cristo era o ungido de Deus para uma missão específica de libertar o povo de Deus e devolver a glória de Israel,
que eles esperam até hoje. Porque quando Jesus veio como servo sofredor, eles não entenderam as profecias. Pelo menos as autoridades religiosas, os estudiosos religiosos daquela época não entenderam. Mas os discípulos entenderam. Marta entendeu que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Essa era uma revelação nova. O Cristo que havia de vir. Só que, naquele momento especificamente, não o Cristo que vinha para reinar, mas o Cristo que veio para morrer. O Cristo que veio para se oferecer. O Cristo lá de Isaías 53. Porque até hoje os judeus não entendem o capítulo 53 de Isaías. O Cristo sofredor, o servo sofredor. Mas nós, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, tivemos a compreensão de que Jesus Nazareno é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio para morrer, mas ressuscitou e está vivo para sempre, para que um dia volte para reinar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o Jesus que Marta muito bem entendeu. Aquele que nunca pecou veio para morrer pelos pecadores. Aquele que era um com o Pai, sempre foi um com o Pai. Ele veio experimentar o desprezo dos homens, a separação do Pai, para que nós fôssemos novamente unidos ao Pai. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos afasta de Deus, mas Cristo levou sobre si os nossos pecados. E por algum momento, que eu não sei quanto tempo durou aqui no mundo físico, nem quanto tempo durou na eternidade, por algum momento, ele foi separado do Pai, por causa dos meus e dos seus pecados. E aí, queridos, é interessante a gente pensar sobre isso. Porque às vezes a gente brinca com o pecado. A gente não leva a sério o pecado. Mas o pecado levou à cruz, levou à morte o Filho de Deus. O mesmo pecado que me separa de Deus, separou o inseparável, a Trindade. O Deus Trino, que é um único Deus em três pessoas. Mas por algum tempo, numa fração de tempo aqui na nossa terra, e eu não sei quanto tempo na eternidade, Jesus é separado do Pai. E talvez fosse isso que Jesus estava temendo quando orava ao Pai ali no Getsemane, dizendo: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque eu não acredito que Jesus estivesse com medo da morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. Jesus não tinha por que temer a morte, porque Ele era aquele que ressuscitava os mortos. Mas certamente o que Jesus temia, o que Jesus não queria experimentar, se fosse possível, era ser separado do Pai, aquele com quem foi eternamente unido. Mas por causa dos meus e dos seus pecados, Ele experimentou isso, para que nós pudéssemos novamente ser unidos a Deus, para que novamente nós pudéssemos ser ligados a Deus. Ele, de fato, foi crucificado, morto e entre os pecadores, para que nós, como pecadores, fôssemos levados de volta para Deus. Aleluia. Eu queria que nós lêssemos Lucas, capítulo 23, verso 39. Nós sabemos que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, entre dois criminosos, entre dois ladrões. Enquanto alguns da multidão, das autoridades, daqueles que estavam assistindo aquele espetáculo, eles vituperavam, eles zombavam de Jesus. Até mesmo um dos que estavam com ele também zombava, dizendo isso. Olha, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, queridos, algumas pessoas estavam ali e agora que viam Jesus crucificado, questionavam o fato de que alguns criam que ele era o Cristo. Porque achavam que se ele era o Cristo, não poderia estar naquela situação. E aí eles questionavam: se tu és o Cristo, então salva a ti mesmo e a nós também. Você não é o Filho de Deus? Não é o Cristo, o Messias prometido? E sabe, amados, Jesus podia salvar aquele ladrão, como de fato salvou o outro, aquele que pediu perdão. Jesus podia salvar e pôde salvar muitos dos que estavam ali.
como também salvar a mim e a você com a sua morte. Jesus poderia, queridos, salvar a si mesmo descendo daquela cruz. Mas ele não poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não poderia salvar a si mesmo e salvar os ladrões. Ele não poderia salvar a si mesmo e aqueles espectadores. Para que nós fôssemos salvos, ele escolheu morrer. Ele escolheu continuar crucificado. Para que nós fôssemos salvos, ele escolheu não descer da cruz, mas se erguer do túmulo e ressuscitar no terceiro dia. Aleluia. Então Marta sabia quem era Jesus e o que ele podia fazer. E eu me identifico com ela, porque talvez todos nós aqui, nenhum de nós aqui tenha dúvida de quem é Jesus. Nós, biblicamente, estudando a Bíblia, ouvindo falar, nós entendemos quem é Jesus, sabemos do poder dele de fazer milagres. A questão é que esse conhecimento teológico talvez seja só aquilo que nós falamos, vida sobre Deus. Eu conheço sobre Deus, eu entendo sobre Deus, eu conheço o que a Bíblia diz sobre Jesus. É um conhecimento teológico. E sabemos também que Marta se dedicava ao trabalho, de fazer, atender, de cuidar, como talvez muitos de nós. Isso é vida para Deus. Quantos de nós estamos vivendo uma vida para Deus, fazendo algo para Deus? Ativismo religioso, preocupado em produzir alguma coisa. Logo nos nossos núcleos nós vamos ver sobre evangelismo. Agir, atuar em favor da obra de Deus, em favor dos perdidos. Isso é trabalhar para Deus. Não tem nada de errado com isso. Agora a questão é que Jesus, ele quer de nós algo muito mais profundo do que simplesmente entender e crer teologicamente nele. Entender a Bíblia e crer teologicamente ou historicamente em Jesus. Muito mais do que simplesmente trabalhar no seu reino, fazer alguma coisa dentro da sua igreja, dentro do seu reino. Jesus quer o nosso coração. E essa é a diferença entre Maria e Marta. Entre Marta e Maria. Quando a gente lê o versículo que fala de Marta indo ao encontro de Jesus, diz que ela foi ao encontro de Jesus, lá ainda no caminho, ele não tinha nem chegado na casa ainda, e ela foi ao encontro dele e já foi dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, ele vai ressuscitar. E ela, eu creio, Senhor, eu sei que tu pode, sei que se tu pedir o Pai resolve, o Pai faz. Ela sabia. Mas e o que ela faz? Ela dá as costas para Jesus e vai para casa. E aí chega lá e diz, Maria, o mestre chegou, Jesus chegou, está lá no caminho ainda. Vai lá, ele quer falar contigo. E Maria corre para lá. Os que estavam chorando com ela correm junto, correm para Jesus. E sabe o que Maria faz, queridos? Ela diz a mesma coisa. Mas ela se joga aos pés de Jesus. Maria não é simplesmente uma teóloga, Maria é uma adoradora. E ela se prostra aos pés de Jesus. Maria é aquela mesma que pegou um vaso de perfume que valia mais ou menos o trabalho de um ano de uma pessoa daquela época, e ela quebrou aquele vaso de perfume e ungiu aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Ela é uma adoradora. Ela simplesmente não está com a sua mente em Cristo, simplesmente a palavra de Deus não está na sua mente, mas a palavra de Deus está no seu coração. E o seu coração está em contato com o coração de Jesus. E enquanto Jesus tem uma discussão teológica com Marta, o que acontece quando Maria chega e se prostra aos pés de Jesus e chora a sua dor? Jesus chora com ela. Essa é que é a diferença, queridos. Jesus quer ouvir o nosso coração, não somente as nossas palavras. Jesus quer sentir o pulsar do nosso coração, o pulsar de um coração adorador. Jesus não está em busca de teólogos, Jesus está em busca de adoradores. Aqueles que o adoram verdadeiramente, em espírito e em verdade. E essa é a grande diferença entre Maria e Marta. E talvez eu seja uma Marta. Talvez você seja uma Marta. E Jesus está falando comigo e com você hoje. Eu quero que você seja uma Maria. Eu quero que você seja um adorador. Aquele que conhece o meu coração e aquele que abre o seu coração diante de mim. Ele não quer apenas que conheçamos quem Ele é.
mas que possamos conhecer o seu coração. Ele não quer apenas que nós apresentemos diante deles a nossa listinha de problemas. Ele quer que nós gastemos tempo na presença dele, para conhecê-lo, para amá-lo, para entender, para ouvir o seu coração. E aí, ele quer também curar o nosso coração e enxugar todas as nossas lágrimas. Eu sei que um dia na eternidade, ele vai fazer isso de uma vez por todas. Mas eu também sei que ele quer chorar conosco as nossas dores hoje. E ele quer enxugar as minhas e as suas lágrimas agora também. E aí eu queria que você ficasse em pé. E se você tem alguma dor, alguma mágoa, alguma coisa para apresentar diante de Jesus nessa noite, eu queria orar com você. E apresentar diante de Deus, nesse momento, diante de um Senhor Jesus que não é apenas o Filho de Deus, que não é apenas o Cristo, não é apenas o Filho de Davi, mas que Ele é o nosso Salvador. Aquele que nos amou tanto desde a eternidade, que se ofereceu no meu e seu lugar. Aquele que é capaz de chorar com a minha dor. E se ele disse que eu e você devemos chorar com os que choram, ele não faria isso de nos ordenar a fazer uma coisa que ele mesmo não esteja disposto a fazer. E aí ele quer ouvir agora o seu coração. Então curve a sua cabeça. Nós vamos orar e vamos apresentar a Cristo a nossa vida, o nosso coração, os nossos lamentos, as nossas lutas, os nossos pecados e colocar diante do Senhor. Porque Ele está aqui para ouvir a nossa voz e o nosso coração. Deus bendito, Pai querido, Senhor Jesus. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui neste lugar porque Tu prometeste estar conosco. Graças te damos, Pai bendito, porque Tu deste Teu Filho por nós, mas também o ressuscitaste ao terceiro dia para que Ele estivesse conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora, Senhor Deus, queremos derramar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Pedindo, Senhor Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas necessidades, chorando diante de Ti, Senhor Deus, as nossas mágoas, os nossos problemas, nossas dificuldades, os nossos lutos, Senhor. Porque Tu conheces o nosso coração, Senhor Deus, e sabe o tamanho da dor que cada um de nós experimenta, ó Pai. E Tu também conheces, Senhor Deus, as nossas enfermidades físicas, as nossas enfermidades espirituais, os nossos traumas emocionais. E Tu és aquele que nos cura, aquele que se importa conosco. Por isso eu peço agora, Senhor Jesus, ouve nesta hora, Senhor Deus, cada murmúrio, cada gemido, cada coração, Senhor. E traz, Senhor Deus, o alívio, o alento, a cura, Senhor Deus, o bálsamo, porque eu sei que Tu és aquele que se importa com cada um de nós. Paizinho querido, em nome de Jesus eu peço, Senhor, venha operar em cada vida nessa noite. Venha trazer cura, venha trazer paz a cada coração. Graças Te damos, Senhor, pela Tua vitória na cruz. Graças Te damos pela Tua ressurreição. Nós celebramos a Tua morte e ressurreição. Pai bendito, muito obrigado por Jesus, o Teu Filho. Amém e amém.